Esse erro no contrato social pode colocar herdeiros dentro da sua empresa. Você que é empresário já parou para pensar no que vai acontecer com a sua empresa quando um dos sócios falecer? Uma simples cláusula padrão no contrato social da sua empresa pode fazer com que no futuro pessoas que nunca participaram do negócio passem a ter direito de entrar na sociedade. E aqui eu não estou falando de teoria jurídica distante, estou falando de uma situação muito comum entre empresas que simplesmente optaram por utilizar o modelo padrão de contrato social, aquele feito pelo contador, fornecido pela própria junta comercial, ou pior, pego na internet. E não precisa nem ler esse documento para dizer o que ele prevê, aliás, o que ele não prevê. Na prática, o sócio falece, a família entra em inventário, os herdeiros aparecem e de repente a empresa que antes tinha 2 ou 3 sócios operando normalmente passa a ter que lidar com cônjuge, filhos, inventariante, divergência familiar, disputa patrimonial e muitas vezes pessoas sem qualquer relação com a operação do negócio. E a pergunta é, isso poderia ter sido evitado? Na maioria das vezes, sim. E poderia ter sido evitado de uma forma simples, sem processo, dentro do próprio contrato social. Quando uma empresa é constituída, é muito comum os sócios tratarem o contrato social como uma mera formalidade. Eles pegam um modelo pronto, colocam o nome, endereço, capital social, objeto da empresa, participação de cada sócio, administrador e registram na junta comercial e pronto. O problema é que o contrato social não é apenas um documento que cria o CNPJ, ele é um manual de funcionamento da sociedade. E é ali que deveriam estar previstas as regras sobre entrada, saída, administração, distribuição de lucros, venda de cotas, falecimento dos sócios, apuração de haveres, prazo de pagamento, sucessão, resolução de conflitos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Quando esse documento é mal feito, a empresa pode até funcionar bem, quando está tudo tranquilo, mas basta surgir um conflito, uma separação, uma briga entre sócios ou o falecimento de um deles para o contrato social mostrar se foi feito de forma estratégica ou se era apenas um formulário padrão. E um dos maiores erros está justamente nas cláusulas sobre o falecimento de sócio e ingresso dos herdeiros. A maioria dos contratos sociais trazem cláusulas genéricas como: em caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido. À primeira vista, parece uma cláusula normal. Parece até justa. Afinal, se o sócio faleceu, os herdeiros deles deveriam receber alguma coisa. Mas aqui está um ponto que muitos empresários não perceberam. Uma coisa é o herdeiro ter direito ao valor econômico das cotas do falecido. Outra coisa completamente diferente é os herdeiros ingressarem na sociedade. O herdeiro pode ter o direito patrimonial. Isso não significa que ele deva virar sócio. Essa distinção é fundamental. Imagine uma sociedade composta por 2 sócios. Um deles falece. O contrato social diz que os herdeiros podem ingressar na sociedade. Agora o sócio remanescente, que antes decidia tudo com uma pessoa, com quem tinha confiança, afinidade empresarial e alinhamento de gestão, passa a ter que lidar com os herdeiros do antigo sócio. Esses herdeiros podem não entender nada do negócio, podem não concordar com a estratégia da empresa, podem querer retirar dinheiro da sociedade, podem discordar de investimentos, podem querer vender a participação, podem interferir diretamente na gestão, podem usar a posição societária apenas como instrumento de pressão. Esse cenário é uma problemática rasa, comum, pois é possível de ter ainda herdeiros menores, com obrigatoriedade de intervenção judicial ou pior, inventário litigioso, um conflito familiar. O fato é que o problema deixa de ser apenas empresarial, passa a envolver questões familiares que deveriam ser alheias ao negócio. O que era uma empresa funcionando vira um campo de disputa. Os interesses da família do sócio falecido nem sempre são os mesmos interesses da empresa. A família pode querer liquidez imediata, a empresa pode precisar de caixa para continuar operando. A família pode querer participar, o sócio remanescente pode não querer novos sócios. E normalmente isso traz um reflexo que o cliente final acaba percebendo. A mudança de estrutura, rotina, impacto não só na receita, mas na imagem da empresa. Não são raros os escândalos e eventos que acabam levando essa desorganização interna para o ambiente externo da empresa. E tudo isso poderia ter sido regulado antes.
A legislação permite que o contrato social trate de todos os efeitos do falecimento dos sócios. Isso significa que sócios não precisam deixar essa decisão para o momento da crise. Eles podem, desde a constituição da empresa ou por meio de alteração contratual posterior, prever exatamente o que acontecerá se um dos sócios falecer. E aqui está a grande importância do contrato social bem feito. Ele antecipa o conflito. O contrato pode prever, por exemplo, que em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros não ingressarão automaticamente na sociedade, tendo apenas o direito à apuração do recebimento dos haveres correspondentes às cotas do sócio falecido. Também pode prever que o ingresso dos herdeiros dependerá de aprovação dos sócios remanescentes. Pode prever que os sócios remanescentes terão preferência em adquirir as cotas. Pode estabelecer critérios objetivos de avaliação da participação societária. Pode definir se a apuração será feita por balanço especial, valor patrimonial, por valuation, por múltiplo de faturamento ou por critério contábil previamente ajustado. Pode prever forma de pagamento dos haveres, inclusive com parcelamento, atualização monetária, condições compatíveis com a capacidade da empresa. O contrato social precisa responder perguntas práticas. O que acontece se um sócio falecer? Os herdeiros entram ou não entram? Se puderem entrar, precisam ser aprovados pelos demais sócios? Se não entrarem, como será calculado o valor das cotas? A empresa vai ter prazo para pagar? O pagamento será à vista ou parcelado? Quem avalia os haveres? O sócio remanescente tem preferência na compra das cotas? As cotas podem ser transferidas livremente? O cônjuge do sócio pode ter algum direito societário diferenciado? O inventariante poderá exercer direitos políticos de voto? Os herdeiros terão apenas o direito econômico ou também terão direito a voto? Quem administra a sociedade durante esse inventário? Todas essas perguntas precisam ser respondidas antes do problema acontecer, porque depois que o sócio falece, o cenário muda completamente. Já não existe mais a mesma liberdade negocial. O que existe é inventário, conflito e um emaranhado de regras que não vão atender à realidade do seu negócio. É isso que eu chamo de falsa economia do modelo pronto. Muitos empresários economizam na constituição da empresa, o que é compreensível, pelo capital ser muitas vezes enxuto no momento da constituição. Mas o contrato social deve ser revisto pelo menos anualmente. O contrato genérico pode parecer suficiente no início, mas ele não protege a sociedade nos momentos críticos. E o problema é que as cláusulas padrão geralmente são copiadas sem nenhuma reflexão. A consequência é que o contrato social, em vez de prevenir, acaba criando conflito. Em um apanhado geral, a mensagem é simples. O contrato social não é burocracia. O contrato social é proteção. Um contrato bem feito pode evitar que a morte de um sócio se transforme na morte da empresa, porque muitas vezes o maior risco da sociedade não está no mercado, no concorrente, no cliente inadimplente, está na falta de estrutura jurídica adequada. Se você é empresário, sócio ou participa de uma empresa familiar, revise o seu contrato social. Veja se existe cláusula sobre falecimento do sócio e qual é o critério adotado. Eu aposto que 90% dos empresários ainda utilizam a cláusula padrão e não fazem ideia que pode ser diferente. Se esse tema fez sentido para você, busque uma assessoria jurídica especializada para revisar o contrato social antes que o problema aconteça, porque no direito empresarial, prevenir quase sempre custa muito menos do que resolver o conflito depois.